Diego Amorim segue aqui com a gente para o Conexão Brasília de hoje. Diego traz mais um convidado para a gente conversar aqui sobre a reforma tributária, né, Diego? É isso, Nonato. A gente começa a semana falando de economia e de um assunto que mexe com a vida de todos nós. A gente gentilmente conversa por telefone com o Fábio Guerra, ele que é gerente de política econômica da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Bom dia, Fábio. Bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil FM. Bom dia, Diego. Bom dia, Michele. Bom dia, Roberto. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Fábio, reforma tributária é um assunto que a gente brinca aqui em Brasília, né? Que deve ter minha idade, deve ter aí 38 anos, 40 anos, que é discutido aqui na capital federal, com ramificações no Brasil inteiro, em vários segmentos, a CNI, a indústria, os prefeitos, os estados, os setores todos, toda a economia se envolvendo nessa discussão. No ano passado a gente teve a aprovação da reforma tributária, enfim, pelo Congresso Nacional, e nesta semana a gente deve ter aí o governo apresentando nas próximas horas, até a expectativa, os projetos que devem regulamentar. A CNI fala que nós deveremos ter um modelo moderno de tributação do consumo de bens e serviços alinhado às melhores práticas internacionais. Estamos mais perto do que longe disso, Fábio? Diego, essa é a nossa expectativa. O ano passado, como você colocou, a gente deu um grande passo, que foi a aprovação da emenda constitucional 132, ou seja, a gente primeiro reformou aí a emenda para mudar o modelo de tributação de consumo de bens e serviços no Brasil para se aproximar das melhores regras internacionais, modernizar nosso modelo, que hoje ele é muito disfuncional, ineficiente e gera inúmeros problemas para as empresas e, consequentemente, para a economia brasileira. Agora, nessa etapa de regulamentação, o que nós estamos muito atentos, e esse é o grande desafio, é materializar essas grandes diretrizes que foram estabelecidas na Constituição, agora em regras claras, objetivas e aplicáveis às empresas, de modo que dê segurança jurídica a elas. Então, vários pontos positivos que nós observamos, né, que foram conquistas desse novo modelo, a ideia agora é que eles sejam efetivados por meio dessas regras mais detalhadas que vão ser definidas nos projetos de lei complementar, nessas leis complementares, que se começa agora, né, com a apresentação do governo desses projetos de lei. Pois e lembrando que saiu uma informação, agora há pouco, da Folha de São Paulo, dizendo que o governo pode atrasar em uma semana esse envio ao Congresso Nacional dos projetos de regulamentação da reforma tributária, exatamente porque o ministro Haddad vai para os Estados Unidos hoje. Então pode ser que isso fique para a semana que vem. Agora, Fábio, de qualquer modo, claro que a Confederação Nacional da Indústria também já fez gestão aí para algumas ações que deveriam compor esse cenário de reforma tributária. Eu queria saber de você, como é que a gente pode fazer para reativar os investimentos na nossa indústria? Como é que a gente pode fazer para trazer o cenário da indústria brasileira, a partir dessa reforma tributária, temas como a própria inteligência artificial, que queira ou não queira, está no dia a dia das pessoas e que recentemente a CNI também trabalhou com isso no Congresso Nacional? Esse é um ponto muito importante, né? Os desdobramentos da reforma. Nós entendemos que com esses novos aspectos que vão ser colocados aí no sistema tributário brasileiro, a gente vai ter uma série de vantagens, benefícios para as empresas, para a economia e, em especial, para a indústria. E um deles é a redução do custo tributário do investimento. Então, hoje, por conta de inúmeras ineficiências do nosso sistema tributário, investir, um investimento produtivo no Brasil, ele é mais caro. A tributação onera o investimento, enquanto que a gente observa esse efeito ele é bem menor em outros países. Então, com esse passo, a expectativa é de que a gente consiga promover o investimento, atrair também recursos estrangeiros para cá, para inúmeras iniciativas, inclusive em termos de inovação e abarcando questões ligadas à inteligência artificial. Agora, existe uma previsão de quanto isso deve se alongar no Congresso Nacional? Porque tem aquela coisa, vai para a Câmara, é discutido, define relator, ano passa eleitoral, para a comissão,
aí vai para o plenário, aí depois Congresso. A gente tem aí uma expectativa, ou pelo menos a CNI, que acompanha mais de perto, de quando isso de fato deve estar valendo, ô Fábio? Michele, há todo um trâmite a percorrer. Com relação à tramitação desses projetos de lei complementares, né, que nós estamos dando ênfase agora, que vão regulamentar os pontos principais da emenda constitucional aprovada ano passado, a ideia é que eles tramitem este ano e, idealmente, sejam aprovados este ano. Nós entendemos que há uma janela de oportunidade, há espaço para isso. Mas após esse momento, ainda há algumas outras regulamentações, alguns outros detalhes a serem feitos, de tal modo que, a partir de 2026, comece a valer gradativamente os novos tributos. Ainda o primeiro deles, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que é o IVA do Estado e Município, ainda em fase de teste, depois avançando para 2027, até que em 2032 finalize esse processo de transição e, a partir de 2033, a gente já esteja convivendo 100% com o novo modelo tributário, né, integralmente nesse novo regime. Então, há ainda alguns aspectos a avançar em termos de normativos, né, regulamentação, mas o que nós estamos falando de agora, né, que deve acontecer esse ano, é um passo fundamental e que nós entendemos que deve se completar ainda este ano essa questão da regulamentação por meio dos projetos de lei complementar. Boa. É aquela história aqui em Brasília, né? Sempre, né, Fábio, conciliar a economia e a política, conciliar a parte técnica que a CNI faz, por exemplo, com o jogo político que é jogado, como sempre, aqui no Congresso Nacional. Entre as prioridades de vocês, que estão de olho aí de perto nessa regulamentação, né, Fábio, tá uma definição de uma redação clara, objetiva e segura que garanta a implementação do chamado crédito amplo do IVA, para que todas as aquisições feitas pelas empresas deem direito ao crédito em nome da não cumulatividade plena. O que é isso que vocês estão querendo, hein, Fábio? Tem algum receio de que o texto não fique tão claro assim? Diego, o que ocorre é o seguinte: hoje, um dos grandes defeitos do nosso sistema tributário é que a gente não tem um IVA de padrão internacional. Nós basicamente não temos um IVA hoje, né? Esse imposto sobre valor adicionado que mais de 170 países no mundo usa hoje para tributar o consumo de bens e serviços. E uma das regras essenciais desse IVA é que o crédito tributário que as empresas tomam naquilo que elas adquirem para produzir, ele é muito restrito no Brasil. Então, isso gera um problema da cumulatividade, né, que tira a competitividade dos produtos brasileiros, tanto na hora que as empresas exportam, como na hora que elas competem com os produtos importados aqui no mercado brasileiro, e também gera uma série de discussões perante o fisco, tanto no âmbito administrativo como no âmbito judicial, do que dá e não dá direito ao crédito. A reforma vem para acabar com esse problema. Então, o que foi definido na Constituição é que todas as aquisições feitas pelas empresas vão dar direito ao crédito. Mas o ponto que a gente está colocando aí, que é um ponto de atenção e que a gente vai acompanhar muito de perto, é que a redação da lei complementar desses novos tributos, né, do IVA, composto por IBS e CBS, que ele de fato assegure esse crédito amplo às empresas. Porque se a gente não tiver essa segurança, isso será um ponto muito negativo da reforma, e todo o esforço político que foi feito o ano passado em torno da reforma, ele se perde. Então, esse ponto é central para nós, assim como é central também que a restituição de um eventual saldo credor dos novos tributos também se dê de forma célere, porque com isso a gente resolve um outro problema gravíssimo do atual sistema. As empresas, muitas vezes, elas têm mais crédito do que débito por conta das circunstâncias de operação delas. Por exemplo, isso é muito comum de acontecer com empresas que são preponderantemente exportadoras. E hoje, infelizmente, muitas empresas têm esse crédito, mas não recebem, não são ressarcidas por ele, pelos fiscos, tanto da União como dos estados. A reforma vem para acabar com esse problema também. Na Constituição já está definido que a restituição tem que ser imediata, e a lei complementar vai definir um prazo máximo para que ela ocorra. A CNI está propondo, né, isso já foi manifestado, para que ocorra em 30 dias. A gente entende que é um prazo bastante razoável e factível e vai mudar esse jogo e acabar com esse problema que é um custo adicional para as empresas.
Muito bem, alerta importante aí do Fábio Guerra, que é gerente de política econômica da Confederação Nacional da Indústria. Pior do que tá, é difícil ficar, mas já que foi feito um esforço tão grande, que a gente não enxugue o gelo e dê passos de fato concretos em relação à modernização do nosso sistema tributário. Fábio Guerra, a gente continua acompanhando e você volta em outra oportunidade para atualizar para a gente, para o nosso ouvinte, claro, toda essa questão que envolve a reforma tributária. Por hoje, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço. Bom dia a todos. Obrigada, Fábio. Obrigada, Diego, por hoje. Até amanhã. Até amanhã.